Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aos nossos internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião, na nossa casa de amor. Eu vou dar alguns avisos antes. Nossa casa, ela possui cursos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Os estudos das obras básicas têm todos os dias em vários horários. Quem quiser estudar conosco é só entrar no site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação da nossa casa e também os dias e horários das reuniões públicas e dos cursos. É só escolher um curso, um estudo e vir estudar conosco. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 12 a meio-dia. As crianças chegam acompanhadas dos seus pais, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, estudam o mesmo tema, de acordo com a faixa etária, almoçam e retornam aos seus lares. E nós estamos sempre precisando de ajuda. Então, quem puder nos ajudar com bazar, trazendo roupas, sapatos, bijuterias, cintos, bolsas, tudo em bom estado para ser comercializado no bazar, a renda é revestida para a obra social. Nós temos também a cantina, que tem doces, refrigerantes, bolo, salgados, caldos. Então, quem puder também nos ajudar comprando na cantina, é bem-vindo. E nós temos a nossa livraria, que contém as obras básicas e obras doutrinárias. Quem puder também nos ajudar comprando um livro, tá? Nosso palestrante de hoje é o nosso Ronaldo Rodrigues. Ele vai falar do Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 14 a 17. E também dos 160 anos do livro Céu e Inferno. Na sustentação está a nossa querida Maiara, ela é trabalhadora da nossa casa, e ela vai falar da lição 42 do livro Pão Nosso. Vamos fazer a leitura dessa lição, para a gente fazer a prece. Sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus, anotação de Marcos, capítulo 12, versículo 27. E Emmanuel comenta: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de acordo usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens,
é que verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades de organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crente de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da lei da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e etéreas, errando indefinitivamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além dos círculos permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte não somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos imortais. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, para o orador e para a Maiara que farão uso da palavra. Que o teu amor os envolva, que o altivo possa ajudá-los, que os amigos espirituais possam estar conosco, nos amparando, nos ajudando no entendimento das tuas lições. Que seja, Senhor, em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Eu vou fazer a leitura do item 14, do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. Mas, quando o homem morreu uma vez, o seu corpo separado de seu espírito foi consumido. Em que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Se o homem morre, reviverá? Esperei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação. Jó, capítulo 14, versículos 10 e 14. Vamos passar a palavra ao nosso querido Ronaldo, né? Ronaldo, que ele vai nos falar sobre esse tema. E também sobre os 160 anos do livro
céu e inferno. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, agradecemos ao Senhor a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do Evangelho de Nosso Senhor. Antes, eu gostaria de alertar que eu venho aqui como um comentarista de um estudo, né? A gente teve a oportunidade de escutar uma palestra pública de um colega, Marcelo Xavier, que é lá do Centro Espírita Jorge, em Vila Isabel, e ele fez esse comentário, a gente achou muito interessante, né? Que ele não era um palestrante, ele era um comentarista de um estudo, e viemos trazer hoje um estudo feito com muito carinho para todos vocês, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 14 a 17. Mas antes, vamos falar sobre os 160 anos da obra O Céu e o Inferno. Nós vamos usar como referência a Bíblia de Jerusalém, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro Renúncia de Emmanuel, Recordações Mediúnicas de Ivone A. Pereira e o livro Espiritismo de A a Z, como referências. Paris, 1º de agosto de 1865, é publicado o livro O Céu e o Inferno. Interessante o complemento, né? Porque é o céu, o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, são regras que nos ajudam a entender como acontece a justiça divina, segundo os planos do nosso Senhor, segundo a visão do Espiritismo. Isso é muito interessante. Às vezes a gente quase não lê. A gente só fala o céu e o inferno, né? A gente quase não cita ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Logo abaixo do livro, ele comenta, né? Contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Então, ele compara as várias doutrinas de visão sobre esse aspecto. As penas e as recompensas futuras. Os anjos e os demônios, as penas eternas, seguido de inúmeros exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Então, eu conclamo todos a estudarem esse grande livro, Céu e Inferno, porque tem vários aspectos interessantes que a gente vai citar aqui, tá? A nossa intenção é mostrar para vocês, para despertar o interesse de ler essa importante obra que nós temos disponível. Alguns assuntos que constam no Céu e Inferno. Ele fala sobre o receio da morte, causas e motivos de não temê-la. Será que nós, espíritas, tememos a morte? A gente lembra aí do caso da pandemia, né? Como é que a gente se portou nesse evento? Nós que temos o conhecimento da imortalidade da alma, que a gente estuda a imortalidade, como nos portamos, mas cada um que pense e reflita. Nós temos receio da morte? E no Céu e Inferno ele fala porque a gente não deveria ter medo da morte. É interessante, está na primeira parte, capítulo 2. Um outro assunto interessante que consta no Céu e Inferno é a doutrina das penas eternas. Está na primeira parte, capítulo 7. Então ele fala daquela teoria que quando a gente peca, a gente fica eternamente sofrendo. E não é isso que os espíritos nos elucidam. As penas não são eternas, graças à misericórdia de Deus. E ele explica nessa obra maravilhosa. Fala também sobre os anjos e os demônios, a primeira parte,
nos capítulos 9 e 10, explica, segundo a visão do Espiritismo, o que são os anjos e os demônios. Muito interessante, porque tem questões que até hoje a gente se depara. Né? Muitas doutrinas, elas classificam os espíritos como demônios. Né? Então, é para a gente parar para pensar. Então, aí tem toda uma explicação interessante. Também fala sobre a passagem, como se daria a passagem nossa da vida para a morte. E tem toda uma explicação na segunda parte, capítulo 1. Olha que estudo interessante. Para a gente se preocupar. Às vezes a gente se depara com familiares, conhecidos, que às vezes a gente até presencia, né, a passagem da morte. E ali tem toda uma explicação para a gente poder estudar, gente. Olha como a doutrina ela é rica. Quantas oportunidades da gente entender coisas tão interessantes e tão importantes da nossa vida. Outros assuntos. Fala sobre os espíritos felizes, está na segunda parte, capítulo 2. Mas também sobre os espíritos sofredores. Vários casos que eram descritos em grupos espíritas à época de Kardec e que também acontece hoje em dia. Muitas situações, as pessoas presenciam histórias parecidas de espíritos sofredores nas mesas mediúnicas das várias casas espíritas. São temas, casos muito parecidos. Então, é excelente para o trabalhador e para a gente também poder estudar. Tem um capítulo específico sobre os espíritos suicidas. E aí a gente tem que alertar, né, porque a gente está chegando em setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Então, fala todo o drama dos espíritos, das pessoas que desencarnaram através do suicídio e que chegaram à conclusão de que a consciência não acaba, da pior maneira possível. O drama que se tem quando a pessoa pratica o suicídio. Então, por isso que todo mês de setembro tem-se essa campanha de valorização da vida, para a gente não cair nesses problemas. A gente tem um tempo, a gente vai dar o exemplo aqui da Dona Ivone, do Amaral Pereira, sobre as recordações um pouquinho das reencarnações dela. Ela, na sua penúltima reencarnação, ela foi suicida, né? Então, todos os relatos suicidas são muito dramáticos, porque a nossa consciência não se encerra, não acaba. E também sobre as expiações terrestres, no capítulo 8 da segunda parte. Quanto sofrimento que a gente tem hoje, né? A gente fala tanto que estamos num planeta de provas e expiações, e nesse capítulo 8 é explicado o problema das expiações terrestres. Por que sofremos? Muito interessante, vale a pena, então, a gente conclama a todos a estudar na casa, estudar em casa também. O Céu e o Inferno é uma obra maravilhosa que nos eleva, para a gente compreender tantas coisas interessantes. Então, fica feito o convite para vocês, tá bom? Antes de entrarmos no assunto principal, precisamos fazer algumas observações. Então, peço licença a vocês, que faremos algumas observações importantes. Primeiro, sobre a importância do Espiritismo. Para que serve o Espiritismo? Por que a gente está aqui, estudando? Por que às vezes a gente vem em outros horários estudar a doutrina espírita? É uma ação extremamente necessária. Por quê? Qual a importância do Espiritismo? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 7, explica que o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, a gente tem a oportunidade de entender várias passagens do Evangelho do Cristo através do Espiritismo. Então, é uma bênção. O espírita, necessariamente,
ele é cristão. Às vezes a gente fala isso com nossos irmãos de outras religiões, o pessoal fica meio assim, né? Espírita, cristão. Mas por isso que é interessante a gente estudar a doutrina. Porque o espírita que não segue o que o Cristo falou, ele não é espírita. É uma coisa interessante. Quantas vezes a gente estuda trechos da Bíblia? Por isso que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos várias casas que estudam na reunião pública o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se a gente não segue o Cristo, a gente sofre. É causa de obsessão. Então, a questão moral, que é o principal assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é necessária a gente compreender. Mas não só compreender. Vamos seguindo. Então, vamos citar algumas frases que elas constam, que elas são um lema do movimento espírita. Existe um movimento que se chama Evangelho Redivivo, onde várias casas elas estão voltando a estudar o Evangelho de forma mais aprofundada. O lema essas apostilas, que formam grupos de estudos, que ficam estudando o Evangelho de Nosso Senhor, o lema é essa frase que eu vou falar para vocês. É o lema desse projeto, do Evangelho Redivivo. Alerta! Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo, o fim da lição do Mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e, o principal, vivida. Quem disse isso foi o Espírito Alcione, que consta no livro Renúncia, de Emmanuel, parte 2, capítulo 3, página 182. Este alerta é interessante, porque nós precisamos fazer o esforço de não só conhecer o Evangelho do Cristo, nós precisamos conhecer, daí o estudo, a necessidade da gente comparecer aos grupos de estudo, da gente assistir às reuniões públicas, mas também a gente precisa subir mais um degrau, precisamos meditar sobre aquilo que a gente estuda, senão nada adianta. Depois, no terceiro degrau, nós precisamos sentir a palavra do Mestre. Precisamos sentir, ter os sentimentos daquela palavra. E por último, precisamos trabalhar. Não adianta a gente só estudar e parar em berço esplêndido. Precisamos trabalhar. E onde que é o principal local de trabalho que nós temos? É na família. São os próximos mais próximos. Amai o próximo como a ti mesmo. Os mais próximos são os membros da família. Não adianta, às vezes, a gente falha muito nesse pensamento. Às vezes a gente quer trabalhar, vem para a casa espírita e esquece da família. E a família está com problemas, a gente não para resolver os problemas da família. E depois a nossa reencarnação ela se complica. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que acertar nossas dívidas através do amor na nossa família. São os próximos mais próximos. Primeiro é a família. Depois a gente cresce para a nossa comunidade, ajuda na casa espírita. E aí esse processo ele vai se abrindo, ele vai aumentando. Mas primeiro a gente precisa ter paz na família. Muitos dos problemas acontecem na nossa sociedade por causa de problemas familiares. Já tivemos oportunidade de conversar com amigos que trabalham com pessoas em situação de rua, né? O
PSR. E se a gente for analisar, quais seriam os motivos, o principal motivo que as pessoas vão para a rua? E conversando com esses colegas, eles são unânimes. Os principais problemas que as pessoas vão para a rua, e está cheio de gente em situação de rua, são problemas familiares. Problemas familiares. É o marido que às vezes é violento com os filhos e com a esposa. É os pais, ou a mãe, ou o pai que não aceita a opção sexual do filho e expulsa o filho de casa. São os filhos que às vezes expulsam a mãe para poder ficar na casa. Então são problemas diversos. São filhos que às vezes perdem a mãe e não aguentam, não suportam ficar naquele ambiente pela lembrança da querida mãe e vão para a rua. São outros filhos que infelizmente utilizam drogas e conscientemente eles ficam, alguns, né? Eles se sentem mal dentro de casa e vão para a rua para poder usar drogas. Então são problemas familiares. Então que todos nós possamos olhar para a nossa família. No Livro dos Espíritos, introdução, item 6, precisamos fazer uma outra observação. A justiça de Deus, de maneira introdutória, vamos ler aqui para vocês, peço licença, entre aspas. Resumimos aqui em poucas palavras os pontos mais marcantes da doutrina que eles, os Espíritos, nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a algumas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Então, precisamos entender essa diretriz. Deus é soberanamente justo e bom. Só assim a gente consegue entender certos problemas que acontecem na nossa vida. Não há injustiça. Nós não viemos para a família errada, para a cidade errada, para o momento errado. Tudo tem sua lógica, que às vezes a gente não entende, não nos é dado entender. Mas vamos guardar isso, que a gente vai reforçar isso no final. Deus é soberanamente justo e bom. Foi a orientação dos Espíritos. Vamos guardar isso, a gente vai rever isso no final. Vamos falar sobre a lei de causa e efeito. Veja que a gente só está na introdução ainda, para a gente poder entrar no capítulo da reencarnação. Por que a gente reencarna? A Gênese, capítulo 15, a lei de causa e efeito. Por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e as aflições da vida são, muitas vezes, expiações do passado. Bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias, umas com as outras. Então, muitas das vezes, o que a gente sofre hoje são expiações do passado. Mas aí a gente tem que fazer uma separação. Vamos botar aqui muitas coisas que a gente comete erros que a gente faz nessa vida, a gente paga mesmo nessa vida, né? Não vamos colocar tudo na conta de vidas passadas não, tá, gente? 80% do que a gente sofre é um número 2/3, é só um número probabilístico. A gente sofre nessa vida por coisas que fizemos nesta vida ainda. Se eu sou uma pessoa que gosto muito de doce, né? Sou um formigão, né? Como a gente diz, né?
pego muito doce, exagero. Pela lógica, quando chega a certa idade, pode ser que eu obtenha um diabetes. Se eu exagero muito na comida, adoro churrasco, adoro carne, eu exagero, chega uma certa idade que naturalmente o corpo ele vai apontar esses problemas. Pressão alta, problemas no joelho, e etc, etc, etc. Às vezes, raiva, quando a gente tem muita raiva, a gente não sabe se domar, muita mágoa, de maneira contínua, aquilo marca o perispírito. Chega no final da nossa idade, da nossa encarnação, a gente começa a ter um problema. Daqui a pouco surge um câncer, a gente não sabe por quê. E se é uma coisa repetida, aquilo marca o perispírito. E a consequência ela vai para outra encarnação. É uma coisa que a gente tem que ter em mente. Mas a gente vai tocar nisso mais para frente. Vamos seguindo. Contudo, como é que a gente resolve, né, gente? Como é que a gente resolve isso? Às vezes que a gente tem a consciência que pecamos demais, que às vezes erramos com os outros. Como é que a gente pode resolver isso? Então vamos citar a Bíblia de Jerusalém, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 8 a 10. Versículo 8. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, se ainda nesta vida a gente cometeu algumas injustiças, pecou com os nossos familiares, cometemos erros, os filhos saíram de casa brigados, como a gente pode reparar? Primeiro é tendo consciência do processo. Nós erramos. E depois é perdoando, procurando a conciliação, amando de coração, vivenciando o amor de Cristo. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Por mais pecados que a gente tenha cometido, se a gente pratica atos de amor, a gente absorve vários pecados que fizemos. Por isso que o espírita corre para trabalhar, né? O espírita não é muito santinho, não, né? O espírita sabe dessa lei e corre para vir para o trabalho, né? O certo é acertar as coisas de casa antes, mas corre para vir trabalhar, porque ele sabe que o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que normalmente, em ONGs, em trabalhos voluntários, em muitos casos a maioria são espíritas. Porque eles têm essa consciência que o amor ele cobre a multidão de pecados. Versículo 10. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É Pedro falando aos membros da igreja. Vamos servir aos irmãos. A igreja, que tem o sentido inicial de reunião de pessoas, Pedro ele orientava, vamos praticar os serviços uns aos outros. Essa é a melhor forma da gente se libertar dos nossos pecados. Isso tudo está na Bíblia. E vamos continuar o nosso estudo aqui. Já vimos a melhor maneira da gente compensar os nossos pecados. Agora, como nós podemos explicar aquilo que não depende de nós? Aquelas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não tem controle. Aquelas coisas que por exemplo, a gente vem para uma família determinada que é complicada, mas às vezes a gente esquece que também nós somos complicados. Tudo aquilo que não depende de nós, as injustiças sociais e econômicas, às vezes a gente nasce numa família muito humilde, muito difícil, a gente tem que trabalhar muito, pegar muitas conduções,
vida sofrida, trabalha, só vive para trabalhar, chega em casa à noite, tem que dar atenção para a família. Ou as deficiências física, intelectual, sensorial, aqueles fatos que acontecem na nossa família que a gente não tem controle. Por quê? Às vezes as doenças genéticas, tem criança, gente, bebê, que nasce com câncer. Jovens de 15 anos, 18, crianças com 2, 3, bebês de colo que nascem com câncer. Como a gente pode explicar isso? As tragédias de seus sobreviventes. Vira e mexe, a gente presencia na televisão, a gente olha, né, na TV, tragédias que acontecem. E daqui a pouco a gente vê as histórias, né? A pessoa que não deveria estar dentro do avião, aconteceu alguma coisa que ela não deveria estar no avião, o avião caiu. Ou então, quando o avião cai, a pessoa sai andando, como a gente viu mais recentemente, né? Como é que pode o avião cair e a pessoa sair andando? Existe uma explicação, gente. Existe uma explicação. E o Espiritismo, sagrada doutrina, que renova o conhecimento do cristianismo primitivo, que é o Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo, nos explica. Olha que bênção que a gente tem acesso. Por que acontece todas essas coisas e a gente não depende da gente? Por quê? Agora sim a gente vai entrar no capítulo. Tá? A gente só foi uma introdução. Então entramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 14. Capítulo 4, item 14. Vou ler aqui para vocês. Duas versões da Bíblia. No Evangelho segundo o Espiritismo tem 3, mas vamos utilizar só 2. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Isso está na Bíblia. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Está no livro de Jó, ou Job, capítulo 62, versículo 14. Tradução de Sassi. Uma segunda tradução da igreja grega, ela é mais direta ainda. Entre aspas, quando o homem morreu, vive sempre. Terminados os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Ou seja, está na Bíblia. Jó, ele explica que ele voltará à existência terrestre. Está na Bíblia. Vamos seguindo. O item 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas versões que a gente acabou de ler para vocês. Tudo que eu vou ler agora está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que, como a gente leu no começo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica a Bíblia. É a chave para a gente poder entender a palavra de nosso Senhor. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água, do batismo, que certamente ele não conhecia. Normalmente o batismo, ele teve esse sentido com João Batista. O Jó, ele é bem anterior à época de João Batista. Então o sentido do batismo na água, ele é mais claramente associado a João Batista. E está no Novo Evangelho. Jó é do Antigo Evangelho. Isso é explicado porque normalmente em algumas teologias se fala que o que se queria dizer era sobre a regeneração pela água do batismo, mas a gente acabou de ver que os artigos são claros.
volto a essa vida e espero voltar novamente. Não tem outra interpretação. A Bíblia é clara. Vamos continuar. Item 15. A ideia de morrer uma vez e de reviver traz como consequência a de morrer e de viver muitas vezes. Se a gente morre, como Jó falou, eu espero morrer, mas voltar à terra. Já se pressupõe que esse fenômeno, ele é comum. A gente volta à terra várias vezes. Olha que fantástico, gente. É a reencarnação explicada na Bíblia. A versão da igreja grega é ainda mais clara, se isso é possível, né? Porque é muito claro. Terminados os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou seja, ele voltará à existência terrestre. É explícito na Bíblia a reencarnação. Quando minha existência terrena terminar, esperarei e a ela retornarei. Quer dizer, ele morre, vai esperar, e ele tem certeza que ele vai retornar à terra. 3 fases: morreu, vai esperar, e depois ele vai retornar à terra. Ou seja, a consciência, ela é sempre existente em todas essas fases, mesmo quando a gente morre. Jó parece se colocar após a morte no intervalo que separa uma existência da outra, que ali esperará o seu retorno. Gente, no mundo espiritual, o que a gente estuda? Vocês saberiam dizer? No mundo espiritual, normalmente depois, quando a gente consegue ser resgatado, quando a gente se arrepende e a gente tem a sorte de ir para uma colônia, a gente estuda. Sabe o que a gente estuda? O Evangelho. Li para vocês no começo Alcione falando da necessidade da gente estudar o Evangelho de Nosso Senhor. Num trecho anterior ele fala que às vezes um versículo no estudo, ele dá horas e horas de análise. Um versículo do Evangelho, porque se estuda de modo mais profundo. E nós temos oportunidade de estudar, e é uma graça, as análises de Emmanuel, do Evangelho. Se vocês pegarem Caminho, Verdade e Vida, e outros livros de Emmanuel, que são vários, a maioria deles é comentário da Bíblia. Emmanuel comenta a Bíblia. Que se a gente tem a oportunidade de estudar a fundo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pegue os comentários de Emmanuel e vocês analisem. A maioria dos textos de Emmanuel são comentários do Evangelho. Olha que coisa fantástica, gente. No final, eu vou trazer um textozinho para vocês, eu vou distribuir para vocês, tá? Um texto de Emmanuel, que ele fala: seguirás a luz. Aí eu peço que vocês depois leiam com calma. Eu acho que não vai dar tempo da gente ler aqui, mas leiam com calma em casa. A gente participou de uma casa espírita que a dirigente, ela lia na reunião pública os textos de Emmanuel 2 vezes, porque ela falava: olha, não tem como a gente apreender a riqueza de Emmanuel lendo uma vez só. É muito rico os textos, são muito ricos. Então ela lia na reunião pública 2 vezes. Então a gente concita vocês a fazer esse estudo. Vamos estudar o Evangelho, vamos ler os textos de Emmanuel, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma riqueza. A gente precisa primeiro estudar, sentir o Evangelho e viver o Evangelho. Se a gente ficar só no estudo, citar a Bíblia decorada, de nada adianta, tá, gente? De nada adianta. A gente precisa, urgentemente para ontem, viver o Evangelho do nosso Senhor, perdoar, pagar o mal
com bem, a ofensa com perdão. Isso é urgente, gente. Os tempos são chegados. A gente precisa perdoar o mais rápido possível. A gente precisa viver o Evangelho do Nosso Senhor para ontem. Item 16. A gente sempre fica vendo o relógio aqui, né, para a gente não tomar um puxão de orelha aqui da nossa amiga Conceição, né, das nossas amigas aqui. Né? Até 10 prazos. Tá. Que aí se cada uma puxar uma orelha, né, a gente vai ficar, né. Vamos lá, vamos seguindo aqui olhando o relógio. Item 16. Não há, portanto, dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada de maneira evidente por Jesus e pelos profetas. Jesus, ele fala claramente, eu não vim modificar a lei. Jesus era judeu. E os judeus ortodoxos, eles acreditam na reencarnação. Vocês podem pesquisar no YouTube, judaísmo, reencarnação. Existe uma palavra específica, existem livros judaicos que explicam a reencarnação como se fosse o céu e o inferno. Por que as pessoas reencarnam? Se a gente tivesse acesso a um videozinho, eu mostraria para vocês um rabino explicando a diferença entre reencarnação e ressurreição. Então, o Espiritismo, como o cristianismo redivivo, ele traz toda essa tradição da reencarnação. A gente não tira nada do vazio. O Espiritismo, ele traz todas essas questões que os judeus também acreditam. Conhecereis a verdade, e a verdade libertarás. Existe a verdade, gente. Doutrinas materialistas às vezes falam que não existe a verdade, que a verdade é relativa. O que acontece é que às vezes a gente tem aspectos da verdade, mas a verdade é uma. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe a verdade. E a gente precisa seguir o caminho do Mestre Jesus. Não podemos mais nos abster disso. Precisamos amar, respeitar, sofrer. Sofrer com amor, pensando no Cristo. Só que precisamos fazer uma distinção entre a reencarnação e a ressurreição. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Eu trouxe um estudo feito com carinho para vocês, uma pesquisa aqui que tem algumas fontes. Então, a gente vai falar sobre a diferença. Às vezes as pessoas falam, né, reencarnação é igual a ressurreição, mas é diferente. Reencarnação. A reencarnação, entre aspas, a reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo corpo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Essa é a definição de reencarnação. E de ressurreição? É a volta definitiva do espírito à sua pátria eterna. Verifica-se quando ele chega a tal grau de elevação que não mais se vê obrigado a habitar mundos onde a reencarnação se opera. Ou seja, é a figura do espírito puro. A gente precisa reencarnar para a gente depurar os nossos erros. A gente vai reencarnando, depurando, reencarnando, depurando, recarnando, depurando, centenas de reencarnações. Quando chega a um nível que estamos depurados, quando não precisamos mais reencarnar, aí é ressurreição. Quando a gente tem acesso à pátria eterna. Quem falou isso? Antônio Luiz Saião, um dos pioneiros do Espiritismo,
está no livro Elucidações Evangélicas, 5ª edição da Federação Espírita. Está inserido no Espiritismo, no livro Espiritismo de A a Z, da Federação também. E quem fala isso, se vocês digitarem no YouTube, Haroldo Dutra Dias, ele fala a mesma coisa, a diferença de ressurreição. Podem pesquisar, que ele também diz a mesma coisa. Olha que beleza, gente. Vamos seguindo. Então fizemos a distinção. Item 16. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, quando forem analisadas sem ideias pré-concebidas, suas palavras terão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros. Se a gente estudar a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários de Emmanuel, a gente vai entender, a reencarnação é fato. Existem vários episódios descritos na Bíblia sobre a reencarnação. Isso dá um outro estudo. Vários. No Antigo Testamento também, várias citações. E a gente tem a oportunidade de estudar isso a fundo, no Espiritismo, graças ao Pai. Ou seja, nosso item 17, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. Está acabando, ó. Não vão puxar minha orelha, tá? Estamos no tempo aqui, vamos lá. Item 17. A reencarnação advém de a autoridade das provas que resultam das observações dos fatos. Se a gente pesquisar lá na Amazon, nas livrarias, a gente tem vários livros não espíritas, livros não espíritas que falam sobre a reencarnação. Vários livros, vários. Crianças que se lembram das reencarnações passadas, que falam, eu morei em tal lugar, no castelo tal, e as pessoas pegavam a criança e iam, viajavam e constatavam a descrição perfeita dos lugares daquela criança, onde aquela criança nasceu, sem a família ter nunca ido àquele lugar. Acontece muito com as crianças, normalmente até os 7 anos. Tem as memórias passadas. As crianças também brincam com os amiguinhos imaginários, né? Que a gente fala, né? Tem até desenhos sobre amiguinho imaginário. Então, normalmente, até os 7 anos, a criança ela tem uma ligação forte com o mundo espiritual, então ela vê os espíritos. Que beleza, gente. Que maravilhoso. É uma dádiva. E a gente precisa enxergar esses sinais. Mas de tudo isso nada adianta se a gente não se melhorar. Para isso é que a gente estuda o Espiritismo. Que a gente se esforça por sermos mulheres e homens de bem. Senão de nada adianta. A gente vai repetir a reencarnação, talvez em situação até pior. Aparece a reencarnação como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, ou seja, faz parte da natureza. Que fantástico. Ou seja, a reencarnação ela advém de uma lei da natureza. Ainda, para fechar o item 17. Abro aspas. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. No começo, quando a gente falou para vocês, Deus é eternamente bom e justo. A cegonha ela não errou o endereço, tá, gente? A gente nasceu naquela família difícil, pais problemáticos, às vezes pais ausentes, pai alcoólatra, mãe ausente. Às vezes a gente sofre certas coisas na família, mas tudo tem um motivo, tudo tem uma lógica, e que ao invés de ficarmos revoltados e fugirmos de casa, que a gente possa entender essa bondade do Senhor, e tratar o mal com o bem.
Não adianta tratar o mal com o mal. O fogo, se você botar gasolina, aumenta o incêndio. Você precisa atacar no fogo a água. Você precisa apacentar, trazer a paz para a sua família. Senão de nada adianta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis. A reencarnação ela entra como uma chave do Evangelho para a gente entender o Evangelho. Vou falar para vocês agora, vou dar 2 exemplos de reencarnação na Bíblia. Vou dar um exemplo na Bíblia e depois vamos falar do caso da Dona Ivone. Vamos lá. Citação da Bíblia. Bíblia de Jerusalém. Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Eu acho que todo mundo já ouviu essa citação, né? Na igreja ou aqui. Isso é uma situação muito comum. Está em Mateus, capítulo 17, versículos de 9 a 13. Vocês se lembram como João Batista morreu? Acho que todos lembram, né? Todos lembram? Alguém não sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Todo mundo sabe? João Batista morreu decapitado. Ele morreu decapitado, está no Evangelho. Tanto que existe aquele termo, né? Vou trazer a sua cabeça de bandeja. Até as pessoas falam, né? Vou te trair, vou levar a sua cabeça na bandeja. Existe até esse termo entre as pessoas. É um termo tão comum. Normalmente a gente estuda isso, mas a gente esquece de olhar o Antigo Testamento. Então João Batista morreu decapitado, ele era Elias, Jesus falou isso. E o que Elias fez? Alguém sabe? Elias lhes disse: prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam. Elias fê-los descer para perto da torrente do Quizon, e lá os degolou. Ou seja, Elias havia mandado matar os profetas de Baal. Está na primeira carta de Reis, capítulo 18, versículo 40. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então Elias mandou matar as pessoas, reencarnou como João Batista e morreu de maneira semelhante. Está na Bíblia. Vamos citar agora um caso rapidinho de Dona Ivone Amaral Pereira, das suas recordações. Vale a pena a gente estudar os livros de Dona Ivone. Dona Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, uma médium muito respeitável, ela cita que ela tinha recordações, ela viveu, a última reencarnação dela foi muito sofrida. Quem conseguiu, deu oportunidade de estudar, vai ver que ela sempre fala, foi muito sofrida a reencarnação dela. Ela fala, entre aspas, vivi novamente a época em que fora filha de Charles. Charles, na última reencarnação, era seu mentor. Época em que possuíra carruagens, vestidos de rendas, com longos babados, e vivia num casarão senhorial, conforme eu mesmo descrevia. E ainda ela recorda uma existência anterior ainda. Dessa forma, atingi também a existência anterior, e me encontrei cigana infeliz na Espanha, bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid, e depois morrendo de miséria, à frente de um palácio que eu rondava cheia de ânsias e amarguras, e onde pouco tempo depois reencarnava como filha de Charles. Uma reencarnação nasceu miserável, na outra rica, só que nesta reencarnação que ela tinha mais condições, ela cometeu suicídio. E a descrição que ela fala da sua memória é muito pesada, né? Eu não vou ler agora, mas tem no livro de Recordações da Mediunidade.
E para fechar, uma citação do rosto do livro Céu e Inferno. Precisamos seguir o Evangelho de nosso Senhor. Quando a gente não segue o Evangelho do nosso Senhor, quando a gente não vive o Evangelho, a gente sofre. Certamente não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes na sua conversão, em que ele se converta no seu caminho e viva. Está em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. São citações de nosso Senhor. Ele quer que a gente viva, que a gente se arrependa, que a gente ame. Então agradeço a vocês a oportunidade de falar sobre o Mestre Jesus e que possamos viver o Evangelho na sua plenitude, na nossa família, na nossa casa, no trabalho e na nossa sociedade. Graças a Deus. Agradecemos ao Ronaldo pelos estudos que ele nos trouxe. Aqui no domingo de manhã, 10 horas da manhã, nós estudamos as obras de Dona Ivone. Estamos estudando agora Memória de um Suicida. Quem quiser estudar conosco é só vir, que vai assistir, vai estudar e vai aprender muito. Nós vamos pedir agora os médiuns que ocupem os seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, eis que é chegado o momento do passe e mais uma vez te pedimos, Senhor, que abençoe esse momento, envolva os médiuns nas tuas vibrações de amor, de paz e de luz. Ajude eles, que o guia espiritual de cada médium possa estar juntinho dele, qualificando suas energias e que nós que vamos receber possamos tirar um bom proveito dessas energias que estaremos recebendo para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos dar por iniciado o nosso passe na nossa casa. Agradecemos a Deus esse momento. E hoje a nossa reflexão é a lição de número 42, Sempre Vivos. O título já é bem explicativo, elucidativo, que fala que nós somos espíritos imortais, fadados ao progresso, que a morte não existe, que morre é só o corpo. E Emmanuel vem trazer para nós uma passagem tirada de Marcos, onde Jesus diz: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. E Jesus rebate uma fala dos saduceus, pois eles não acreditavam na vida após a morte. Aí Jesus diz a eles: Deus não é de mortos, mas sim de vivos. E a doutrina espírita vem nos esclarecer ainda mais, trazendo fatos experimentais dos espíritos que passam do mundo físico para o mundo espiritual, dizendo que a morte não existe. E Emmanuel vem nos dizer que a concepção de morte para a espiritualidade é daquele que vive como morto, sem fé, sem esperança, cristalizado nos problemas. Então, a reflexão que fica é: se eu já sei que eu sou um espírito imortal, que estou aqui vivenciando experiências para me aprimorar, me desenvolver, como é que eu tenho vivido? Tenho vivido como um morto, cristalizado nos problemas, nas dificuldades, ou de fato eu tenho vivido como um verdadeiro espírita, com fé, com esperança, acreditando em Deus?
Que Jesus possa nos abençoar e agradecemos a Deus por esse momento, mais uma vez. Jesus, Mestre querido, voltamos novamente os nossos pensamentos para o teu coração amoroso, para te agradecer, Senhor, por essa tarde de estudo, de aprendizado, que possamos aproveitar bem esses momentos que aqui estamos recebendo e que possamos colocar em prática os ensinos que recebemos aqui. Abençoa-nos, Senhor, ampara-nos. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa de amor, em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Bom, o nosso irmão, vocês aguardam um pouquinho, porque o nosso irmão vai distribuir a página para vocês. E quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado que será atendido. Tenham uma boa tarde para todos, obrigado pela presença. Que Jesus acompanhe vocês aos seus lares.